terapeuta dermatofuncional especializada em oncologia. E hoje eu venho aqui dar 4 dicas de pós-operatório para você. Dica 1. Conheça a técnica cirúrgica. É importante o conhecimento da técnica cirúrgica para a gente entender o quanto de injúria esse tecido sofreu, quanto agressão esse tecido sofreu, qual é o retalho cutâneo desse tecido, qual é o impacto na perfusão desse tecido. Então, o quanto eu tenho de sangue circulante naquele tecido para que eu tenha uma boa oxigenação. E também para que eu entenda qual orientação eu preciso passar para o meu cliente, para o meu paciente, nesse pós-operatório com relação aos cuidados do retalho cutâneo, ao uso da malha compressiva, uso ou não uso o taping compressivo, onde eu vou fazer compressão, onde eu vou usar a técnica de taping, por exemplo, no modo linfático, numa técnica linfática ou numa técnica compressiva, e também para eu entender qual impacto eu posso ter no processo de cicatrização, risco de deiscência de pontos, de necrose tecidual, e isso está totalmente ligado à perfusão sanguínea. Então essa é a nossa primeira dica. Dica número 2, fibrose. Na verdade, a gente não só vai dar uma dica sobre fibrose, a gente vai falar sobre a fibrose. A fibrose faz parte do processo de cicatrização, então, inevitavelmente, mais ou menos entre o 15º e o 20º dia de pós-operatório, essa fibrose vai aparecer. Então, isso acontece pelo excesso de componentes da matriz extracelular que vão estar sendo depositados no tecido conjuntivo. A gente pode trazer uma abordagem preventiva à instalação definitiva dessa fibrose, que temporariamente vai estar ali por conta do processo fisiológico da cicatrização, e com isso a gente vai reorganizar as fibras de colágeno que vão estar sendo sintetizadas pelo nosso fibroblasto. Como a gente está passando por um processo inflamatório de reparação tecidual pelo esse processo de cicatrização, isso é fisiológico, vai acontecer. Então, não se assuste quando essa fibrose aparecer entre o 15º e o 20º dia. O que nós podemos fazer para reorganizar? Uma boa dica para vocês para essa reorganização é a fotobiomodulação. Então, a gente pode usar laser de baixa intensidade e LED infravermelho e vermelho para que ocorra essa reorganização. E também a gente pode estar utilizando aí algumas técnicas manuais e alguns recursos eletrotermoterapêuticos. Temperatura, aumento de temperatura nessa fase não é bem-vindo, porque isso vai fazer com que eu tenha instalação ou exacerbação de um processo inflamatório e a piora desse quadro. Então, uma dica dentro dessa dica é radiofrequência, não ultrapasse a temperatura de 37 graus. Dica número 3, uso da malha compressiva. É imprescindível para que a gente diminua o espaço entre o interstício e a tela subcutânea e o músculo, para que a gente evite o acúmulo de líquido que inevitavelmente vai acontecer. A gente tem uma inflamação acontecendo pelo procedimento cirúrgico e a gente vai ter grande quantidade de líquido no interstício. Então, a malha compressiva vem justamente para diminuir, para coaptar a pele, esse retalho cutâneo que foi solto durante o procedimento cirúrgico e as estruturas mais profundas da pele. Isso vai evitar que a gente desenvolva esse processo de fibrose mais intenso, que a gente tenha instalado um seroma e que a gente tenha, inclusive, decorrente de um processo de seroma, uma necrose tecidual. Então, a malha cirúrgica é imprescindível no pós-operatório, mas essa malha não pode estar muito apertada. Malha muito apertada diminui ainda mais a perfusão do tecido que não está bem perfundido e automaticamente pode evoluir aí para uma necrose por isquemia tecidual. Então, a malha cirúrgica é importante, é imprescindível, mas eu tenho que estar atenta à compressão que essa malha está ofertando para esse tecido. Não posso ter garroteamento de tecido, então a malha não pode estar dobrada e eu tenho que estar bastante atenta com os colchetes que
fazem com que essa malha feche. Lembra, o seu paciente, o seu cliente está com a sensibilidade alterada, ele pode estar num processo de parestesia, então ele não vai estar sentindo, ele não vai conseguir te relatar que algo está machucando, que algo está doendo, e dessa forma a gente não tem uma sinalização que alguma coisa errada está acontecendo. Usar a malha sim, mas de forma adequada. E a nossa quarta e última dica: nosso cliente, nosso paciente tem que ser estimulado a caminhar, a deambular logo que a anestesia passe, que esse paciente não tenha risco de queda. Por quê? Na deambulação, no caminhar desse paciente, a gente tem contração muscular e a gente, na contração muscular, aumenta a motilidade dos linfangions, que são estruturas, são as válvulas que a gente tem lá no nosso coletor linfático. Então, estimule sim o seu cliente, o seu paciente a caminhar, a deambular. Gostou dessa dica? Então comenta aqui, se você ficou com alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. E não esquece, se inscreva e dê um like. Até a próxima!